Uma boa tarde a todos. Espero que esta espera venha, esta minha ausência, melhor dizendo, que foi forçada, vos tenha também aguçado um pouco mais o apetite para ver os meus vídeos. Portanto, cá estou eu, vou começar a retomar. Estou ainda um bocadinho fora das novidades, que entretanto têm saído, mas muita coisa tenho acompanhado e, como é evidente, se não tivesse preparado para começar a fazer vídeos não o estaria a fazer. Eu vou começar aqui, portanto, numa distribuição que é talvez das mais difíceis de instalar, que é o Arch Puro. A interface é assim na mão. Todo este sistema operativo é praticamente, é todo mesmo instalado, portanto, com linhas de comando, ou então, portanto, com uma interface gráfica muito rudimentar, em que passo a passo vamos escolhendo números e vamos escolhendo qual é que são os dispositivos que fazem parte do nosso hardware, do nosso computador. E, portanto, eu estou-vos a mostrar isto, mas não é sobre isto que eu quero falar sobre o Linux. Ou seja, aqui temos um extremo. Este Arch Linux, de facto, é bastante rápido e depois de instalado começar a ter forma, porque quando ele acaba, estamos aqui com 1045, 1052 megas, vocês veem aqui, de consumo, mas eu estou a gravar. Portanto, o que acontece quando ele está sem estar com um programa de gravação, estamos à volta dos 400 megas, o que é realmente excelente, e a velocidade de resposta deste sistema é fantástica. Isto de facto é algo que dá muito gozo a quem já tem algum tempo de Linux e se aventura, portanto, num sistema operativo que, quando acabamos de instalar, a única coisa, nem sequer um navegador temos, a única coisa que temos é um terminal dos mais básicos, que é, portanto, que é o Xterm e o Xterm. São os únicos dos terminais, portanto, que vêm instalados e que nos permitem ter uma janela para o mundo e a partir daí começar a transformar aquilo que está em bruto, porque somos nós, durante a instalação, que escolhemos a interface gráfica e queremos, portanto, no limite, o próprio gestor de ficheiros, o gestor de janelas, etc, etc, etc. Portanto, isto é aquilo que eu praticamente não vou fazer nos meus vídeos, não vou falar sobre isto, vou falar naquilo que eu acho, isto é mais uma declaração de intenções, naquilo que eu acho que é o futuro do Linux. Eu já, portanto, eu não tenho falado praticamente com nenhum dos meus amigos, sei que muitos deles têm-me perguntado por mim e, portanto, agradeço a todos as mensagens que me têm deixado na minha página de Gmail e portanto, também e-mails e etc. Outras pessoas por telefone. Daqui os meus cumprimentos ao Helder, que me deu uma excelente notícia há 2 semanas atrás. E portanto, acho que o que nós nos vamos focar, o que eu me vou focar, porque cada vez penso que faz mais sentido usarmos Linux, mesmo com o aparecimento agora do Windows 10, que é claramente um passo em frente pela parte da Microsoft em relação ao Windows 8 ou mesmo ao 8.1, em todas as versões, portanto, em todas as variáveis que eles foram adquirindo. Mas hoje o Windows 10 é, portanto, uma violação de privacidade como não há memória. Se alguém se der conta de ler, portanto, a EULA, que é, no fundo, o contrato que nós temos que fazer com a Microsoft, obrigado, porque é um contrato que nós somos obrigados, se não concordarmos com ele, não podemos usar o sistema operativo deles, implica que eles possam entrar nas nossas pastas pessoais. Já não é só verificar quais são os nossos gostos, como faz o Facebook, como faz com certeza também a Google e todas essas empresas que vivem de vender informação. O caso da Microsoft é mais grave porque entra dentro do nosso próprio computador e, portanto, viola a nossa privacidade de uma forma nunca antes vista.
E sabendo eu que o Linux atinge um tal ponto, digamos, de sustentabilidade e de fiabilidade, portanto, que não faz qualquer sentido estarmos a pagar aquelas fortunas, ou então temos que crecar, quer dizer, mas isso vai mais tarde ou mais cedo vai acabar, como vocês lembram-se, portanto, com certeza, no início dos jogos online, que havia uma versão para PC, só para PC, portanto, ou seja, só para um jogador, e havia a versão para multijogador, que, portanto, implicava, portanto, jogar-se num servidor da própria software house que tinha feito o jogo, pois eu acho que a Microsoft vai chegar a esse ponto e vai perceber mesmo através das ativações do KPMS, etc., que são de facto ativações que não são muito fáceis de detectar, mas eles, é evidente, se tiverem acesso ao nosso registro do Windows, se tiverem acesso a todas as nossas pastas e tudo aquilo que nós fazemos no computador, pois é evidente que eles, pura e simplesmente, acabarão por verificar que aquilo não se trata de uma licença OEM, mas, portanto, é pirataria pura e simples e vão bloquear, porque claramente vai ser isso que vai acontecer. Porque a Microsoft vai ter que tomar uma posição, neste momento eles estão financeiramente não estão bem, trimestre para trimestre vão apresentando piores resultados, estão-se a virar muito também para o open source, que é uma coisa que, portanto, também a Apple está a fazer. Inclusivamente, sei lá, pegando aqui só em alguns exemplos, portanto, o macOS, portanto, que é o sistema operativo que equipa os iMacs e que equipa também, portanto, os portáteis, os notebooks, etc., portanto, deles. As últimas três versões são muito, mas muito inspiradas na interface GNOME 3. E portanto, sem sombra de dúvida que eles vão buscar muita inspiração, mas que para não estar aqui, porque acabam todos por se imitar uns aos outros e acabamos aqui por criar um ciclo, mas vamos pegar aqui num assunto, num caso que é muito mais pragmático, por exemplo, no caso do iOS, nos telefones, para os iPhones. Quem é que dá as grandes dicas e quem é que traz, portanto, a inovação para o iOS? É a comunidade do Cydia, não é? Cynthia, acho eu, ou Cynthia. Eu não tenho iOS, portanto não sei. Mas sei que as pessoas que gostam realmente de desfrutar do dispositivo, do iPhone, têm que recorrer, portanto, ao jailbreak para conseguirem aceder às aplicações que a comunidade, portanto, produz. E, portanto, hoje estamos claramente numa situação em que o Linux está muito bem, portanto, a estrutura do Linux está muito bem neste momento integrada. Aqueles problemas, portanto, de bugs e coisas muito esquisitas já não acontecem, eu posso-vos garantir. E portanto o Linux não tem que ser um Arch Linux, nem toda a gente só porque conseguiu instalar um Arch Linux se acha mais apto que o outro, ou que é, portanto, digamos que para o ego dele isso vai fazer com que ele possa dizer que o outro é um parvo e que não percebe nada disto. Não. Voltando aqui um bocadinho à questão, e desculpem portanto, toda esta introdução, porque eu acho que isto é importante vocês perceberem, verem isto e perceberem o que é que eu vou fazer a seguir. O que eu acho que é importante é nós, para termos um sistema operativo Linux que possa ser utilizado, portanto, já é muito utilizado. O Ubuntu já ultrapassou os 25 milhões de utilizadores. O Ubuntu só. Não estou a falar dos derivados do Ubuntu, não é? Estou a falar do Ubuntu. Já temos muito mais aquela percentagem de 1,64 ou 1,94, não chega aos 2%, já não é real. Mas diria eu, gostava de dizer eu, que para que o Linux possa chegar às massas, ou ter, portanto, muito mais utilizadores que o que tem hoje, não podemos, por exemplo, estar só dependentes, no caso aqui do Arch,
em que, por exemplo, eu para instalar um programa, vou agora aqui instalar, ops, está mal escrito, não precisam de estar a fazer este esforço todo e terem que estar a perceber, agora ok, padrão 1, vou escolher um, ok, um outra vez, então, estou a escolher ou não? Sim, ok. Portanto, não precisam para instalar portanto, um player de vídeo que é o Caffeine, não precisam de estar a fazer isto porque tem uma central de programas que acaba por facilitar, tem mais de 80 mil programas e aplicações, programas, sim, disponíveis e de facto não faz qualquer sentido estarmos aqui, portanto, a dificultar as coisas. Quer dizer, é uma questão de opção. A partir do momento em que as pessoas possam sentir mais confiantes e que querem dar, portanto, passos maiores, pois é evidente que há sempre, há o Slackwave também, Slackware, há o CentOS também, que não é, portanto são várias famílias Linux que não são, portanto, assim tão fáceis e não são, há o Gento também, que não são tão fáceis como, ou tão divulgadas como as distribuições baseadas em Debian, que é o caso do, não é Debian puro, porque o Debian puro também não é que seja tão duro de roer a instalação, porque não é, como é o Arch, mas depois também para se poder instalar pacotes e etc, aplicações, também depois não é assim de qualquer maneira. Aquilo que acabamos de instalar, portanto, eu penso que já deve estar aqui. Cá está, portanto, estão a ver, portanto, ou seja, eu para instalar isto, eu não preciso de estar, quer dizer, eu era chegar à central de programas, portanto, inclusivamente a central de programas, como nós vamos verificar depois em vídeos posteriores, está dividida por secções, portanto, e depois tem até uma descrição do que cada uma das aplicações faz, e eu acho que é assim que, portanto, vamos lá chegar. Só para finalizar, para não ser muito enfadonho, esta minha primeira apresentação, eu já fui adepto de que, havendo mais aplicações, havendo mais distribuições, digamos, era bom para o Linux. Hoje eu acho que já temos um número suficiente de distribuições. Algumas delas fazem todo o sentido porque estão direcionadas, por exemplo, para a área forense, ou para, portanto, no caso do CERN, portanto, que é portanto, o maior laboratório portanto, de investigação nuclear e, portanto, aquilo é a CERN. É um laboratório, portanto, onde estão os maiores cientistas que estudam físicos e, portanto, e não só, e que estudam, no fundo, a fragmentação dos átomos e, portanto, em quarks e, portanto, e por aí fora, e, portanto, em medidas que a gente nem sequer imagina, e têm aceleradores enormes. Eles têm a sua própria distribuição. E é uma distribuição Linux. Porquê? Porque está feita à medida para eles. É o que está... É o que lhes interessa. As máquinas, portanto, o sistema está de tal forma otimizado com as APIs, etc., para a própria máquina, que aquilo acaba por ser realmente uma distribuição certa para eles. Mas fora isso, vejo muitas distribuições que são cópias, que mudam só os icons, portanto, isso todos nós, portanto, quem não sabe ainda fazer, comigo vão aprender. E, portanto, não é certamente por causa dos icons. Pode haver eu diria mais preferências pela interface gráfica. Agora, eu penso que para o utilizador final o que lhe interessa é ter digamos, um sistema operativo que não lhe dê problemas, portanto, que inclusivamente possa fazer os updates, portanto, de versão para versão, e que vá mantendo, portanto, o seu sistema atualizado, que é o que neste momento, por exemplo, sei lá, o Ubuntu faz. Eu migrei do 15.4 para o 15.10 e posso já dizer que é talvez o melhor Ubuntu de sempre. Eu tinha como referência o Ubuntu 10.4, que aconteceu em 2010,
em maio, e neste momento o 15.10, portanto passado 5 anos, não foi bem 5 anos porque foi em maio, portanto fará, portanto, no próximo maio então os tais 5 anos, mas foi preciso para o Ubuntu se encontrar após toda esta, portanto, polémica da interface Unity, etc., para que eles conseguissem fazer uma distribuição extremamente equilibrada com o consumo de recursos que não é, portanto, não é dos mais baixos, como é evidente, mas também, portanto, consegue-se ali pôr num patamar muito interessante. Portanto, aquilo que eu vou fazer é, vou-vos fazer vídeos sobre distribuições que basta que a gente faça, portanto, aqui, por exemplo, sei lá, na internet, para vocês perceberem, o que é que podemos pôr? Programa AutoCAD, por exemplo, que não é para Linux, que não é um AutoCAD, mas, portanto, que vocês estão a ver o que é que Drive Site, eu nem vou aqui, portanto, está aqui, instalo. Isto está aqui, deixem-me só ver já agora, portanto, porque cá está, portanto, basta ver aqui o sudo apt-get para a gente perceber que estamos a falar, este gestor de pacotes é um gestor do Debian. E, portanto, isto é para instalar no Ubuntu. E eu penso que é isto que os utilizadores pretendem que haja formas muito fáceis de instalar programas, seja em que área for, porque hoje existem programas, seja em que área for, para o Linux e para estarem perfeitamente tranquilos que podem ter um computador que não vai ficar lento, como fica, portanto, o Windows. Eu nunca apanhei um único vírus, portanto, no Linux. Não quer dizer que isso não venha a acontecer, mas nunca apanhei. Nunca me preocupei em ter antivírus, absolutamente nada. Portanto, faço tudo o que eu quero, portanto, com o Linux. Eu espero nos próximos vídeos poder-vos vir a mostrar como é que vocês também, vocês próprios, podem desfrutar de um sistema fiável e que seja suficientemente moderno para vocês para ombrear com a Microsoft, até, portanto, digamos, melhorar. Por exemplo, reparem, aqui, portanto, a Cinnamon tem, isto é só, portanto, para finalizar, a Cinnamon, como sabem, é que são capazes de não saber, mas a Cinnamon está a ser desenvolvida pela Mint, portanto, que é uma das distribuições baseadas no kernel do Ubuntu, no kernel instável do Debian, melhor dizendo, no qual o Ubuntu, portanto, se baseia as suas distribuições, e, portanto, fez um fork no Ubuntu. O gestor de ficheiros é o Nautilus, e, portanto, a Mint tem vindo a trabalhar, por exemplo, no caso aqui da Cinnamon, a Cinnamon é um fork da GNOME Shell 3. Um fork, para quem não sabe, é, portanto, agarrar na GNOME Shell 3 e fazer algumas alterações para que, portanto, isto não tenha a apresentação da GNOME Shell 3 e tenha a apresentação da Cinnamon, portanto, que é a interface que a Mint distribui, portanto, é a Cinnamon e a Mate, portanto, que a Mate é um fork da GNOME 2 e, portanto, a Cinnamon é um fork da GNOME 3. O gestor de ficheiros que eles usam é o Nemo, não é o Nautilus. Tem aqui, por exemplo, uma coisa que é interessante. Se nós clicarmos aqui nas vistas, se metemos um painel extra, vocês viram que isto dividiu-se, não é? E o que é engraçado é que se eu clicar aqui no painel do lado direito e depois logo aqui, portanto, aqui vamos abrir talvez um bocadinho isto, para nós percebermos, isto são os meus discos internos, ok? E se eu quiser, por exemplo, sei lá, ir ao Ubuntu, clico aqui, tenho que pôr a minha senha de administrador, e, portanto, nesta parte onde eu cliquei, já estou, portanto, no Ubuntu. E agora já estou aqui na minha pasta Home e já vejo as minhas pastas todas que eu tenho no Ubuntu. E isto é útil porquê? Porque quem tem vários discos pode, pura e simplesmente, sei lá, nas imagens, que eu não tenho aqui nada, porque eu ainda ando para aqui um bocado, documentos também não deve ter nada. Ainda estou a preparar as minhas máquinas, mas, portanto,
isto para explicar que eu podia agarrar aqui, portanto, num documento qualquer que aqui estivesse e arrastar diretamente para a pasta dos documentos da Cinnamon, que estou a utilizar, que também não tem nada. O meu Arch Linux. Portanto, digamos, o Nautilus não tem estas coisas, não tem também algumas extensões que, portanto, que o NEM tem. E, portanto, é isso tudo que nós vamos falar e vamos desenvolver digamos, neste período em que eu vou tentar vos alimentar e até inclusivamente se houver pedidos, façamos. Vou tentar alimentar de novo e vou tentar mostrar como o Linux pode ser, por isso comecei por aqui, pode ser tão difícil como pode ser tão fácil e tão rápido. Eu posso vos dizer o seguinte, para o meu filho, o Windows 7 dele enviou a alma ao criador, ou encomendou a alma ao criador, é assim que se chama. O gestor de fecheiros, o Explorer do Windows, como toda a gente sabe, era péssimo. Começou a fechar constantemente. E entretanto ele pediu-me para eu pôr-lhe o Windows 10. E eu coloquei-lhe o Windows 10, craquado, confesso. E depois, é assim, não é o tempo de instalação do Windows 10. O Windows 10, quer dizer, se tivermos uma máquina rápida, até instala rápido o sistema operativo. O problema é depois a instalação de todas as drives que são necessárias. Instalar a motherboard, portanto, na motherboard o chipset da motherboard, depois a placa de som, depois a placa de vídeo. Bom, aquilo, e depois não só, instalar também, portanto, quando se instala. E outra coisa, quer dizer, aquelas drives, não é? Portanto, que eram para o Windows 7 já não servem para o Windows 10, então temos que andar à procura de drives certas para o Windows 10 e às vezes não existem. Depois temos que instalar aquilo em modo de compatibilidade, quer dizer, o Windows é uma maluquice. Perde-se uma tarde ou perde-se uma manhã inteira a instalar um sistema. O Windows para que ele fique funcional. Isto eu não estou a falar sequer de instalar Office e coisas no género. Estou só a dizer instalar o sistema operativo e depois para que ele fique funcional. Não é como muita gente diz, ok, ele está a funcionar, tem imagem, vou à internet. Não, mas ele não está instalado. O problema é esse. As pessoas não percebem que o Windows 10 não está instalado enquanto não instalamos as drives corretamente, porque se eles fossem aos gestor de dispositivos iam ver que há para lá uma série de triângulos amarelos a dizer que não está instalado, portanto os dispositivos de massa, etc, que referem-se aos USBs, portanto, e por aí fora. É evidente que eles têm umas drives que põem aquilo a funcionar, inclusive, portanto, drives gráficas, mas não tem nada a ver portanto, com as drives que nós temos no Linux. Nós acabamos de instalar o Linux traz já inclusivamente portanto, uma suíte de portabilidade, traz todos os compactadores e portanto os compactadores que nós no Windows também temos que instalar. Bom, traz tudo, no fundo traz tudo, traz leitores de vídeo, traz leitores de áudio, portanto não estou a falar do Arch. Portanto, acaba por trazer tudo aquilo que é possível, portanto, um visualizador de documentos em PDF, em Word, portanto traz absolutamente tudo. Portanto, acabamos, se for uma coisa, portanto, mesmo que seja um computador mais lento, em 25 minutos, 30 minutos máximo, tem o computador pronto a trabalhar. Pois é evidente que se calhar tem que gastar mais algum tempo a instalar, mas como eu também vos vou ensinar, pode-se instalar num mesmo comando, numa consola, pode-se dar, portanto, um comando para instalar, se sabemos o nome dos pacotes que queremos baixar, vamos dando espaço entre um e outro e podemos fazer o download todo de 10, 12, 15, 20, os que forem necessários. Pronto, aqui fica esta pequena apresentação. Peço muita desculpa, portanto, a todos por esta seca. Mas esperem então pelos meus próximos vídeos, esses sim que vamos começar. Vai haver muito pouca retórica e vai haver mais, portanto, interação. Muito obrigado por terem assistido.